Bom dia, galera, tudo bem? Saudações rubro-negras, meu nome é Celso, do Soflá do Urubu. Esse vídeo é um vídeo em parceria com o canal Flanato, do meu amigo Renato, e nós estamos aí trabalhando juntos na produção de conteúdo. Eu faço aí alguns conteúdos quando ele não tem condições de fazer, para manter sempre o canal dele ativo. E, claro, fazendo essa parceria, ele me ajuda a trazer pessoas também para o meu canal. Então, você que é do Flanato, está aqui vendo esse vídeo, vai no meu, depois de assistir o vídeo, dá uma passadinha ali, abre o canal Soflá do Urubu, se inscreva, que você vai estar me ajudando, né? E assim eu vou estar sempre produzindo conteúdo para você. Você me ajuda a trazer conteúdo para você. E também afunda o dedo no like, galera, porque o like é que vai fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, o YouTube reconheça que esse vídeo é bom para você. Tá legal? Então, se você gosta dos meus conteúdos, amassa o dedo no like e vai lá, se inscreve também no Soflá do Urubu. Não custa nada, né, galera? E com esse objetivo, né, de fazer com que a gente cresça junto, eu lancei uma promoção e essa promoção, graças a Deus, o pessoal está procurando, né, tá adquirindo um númerozinho no valor de R$ 3,50 para comprar, para ganhar uma camisa num sorteio que eu pretendo fazer no dia 30/9 de 2022. Certo? Então estaremos ali fazendo um sorteio da camisa do Flamengo. E o sorteado poderá escolher o modelo e o tamanho que lhe interessa. Às vezes não é para ele, é para a filha, ou para o filho, ou para a esposa, tá certo? Ou quer presentear um amigo. Então, qual é a única regra desse sorteio? Ser inscrito no canal Soflá do Urubu, tá certo? E lá adquire o número, R$ 3,50, passa o Pix, é num site, você vai, compra e tal, e bota o seu apelido que você é conhecido aqui no YouTube, para eu saber que você está inscrito. É importante, porque aí eu vou sortear um número, vou lá no banco de dados, vou ver, esse sujeito aqui, o Serginho da Bocada, é inscrito no meu canal. E aí ele tem direito, aí ganha a camisa, tá certo? Então, não esqueça, 2 regrinhas: estar inscrito no canal e vai lá e compra o númerozinho por R$ 3,50, galera. É melhor ir comprar antes que você perca a oportunidade de concorrer a uma camisa só por R$ 3,50. Eu vou mostrar aqui para vocês o encarte rapidinho, tá legal? De tudo que eu falei aqui, ó. R$ 3,50 em 30/9 de 22. É preciso que a gente tenha no mínimo 100 pessoas. O número, o link para inscrição e o link para adquirir o número está aqui embaixo na descrição. Então você vai lá, clica, se inscreve, depois clica de novo. Você já é inscrito? Também pode participar, sem problema nenhum. Você se inscreve, você compra o seu número e participa. E a mais ajuda o velhinho aqui fazendo o quê? Convida um amigo, vai lá, amigo, olha aqui, se inscreve aqui, compra um número, ganha uma camisa também. Quem sabe você pode ganhar. Tá certo que ele vai estar concorrendo contigo, mas poxa, mas aí pelo menos você ajuda. E o valor dessa rifa, né, o valor líquido que eu apurar nessa rifa, vai ser totalmente e integralmente repassado à LBV. Tá, ok? Eu não quero nenhum tostão desse negócio aí. Vamos para o nosso bate-papo, para a nossa resenha, galera. E eu vou estar passando para vocês um pouco da história desse jogo, pelo menos a história recente, né? E eu resolvi pegar os últimos 10 anos do confronto entre Botafogo e Flamengo. E no meio desses 10 anos tem o nosso ano mágico, que foi quando o JJ teve com a gente, né? Então dá para a gente ver momentos difíceis do Flamengo, difíceis do Botafogo. O Botafogo também passou por momentos muito difíceis. E dá para ver momentos em que nós estivemos no auge, para ver como é que foi o comportamento. E, gente, olha só, tá todo mundo falando que nós vamos chegar com um time reserva e vamos amassar, é 3-0, é 4-0, é 5-0. Essa não é muito a história desse clássico. Quem fala isso não conhece ou desconhece a história desse clássico. Esse é um clássico que
por exemplo, eu me tornei flamenguista, né, num jogo Flamengo e Botafogo. O Botafogo e Flamengo no Maracanã, lotado. O Botafogo, na época, tinha um esquadrão maravilhoso de jogadores, como Jairzinho, Gerson, essa galera aí que jogava muita bola, né? E eu ainda garoto, meu irmão botafoguense, ele me levou no Maracanã porque ele queria, assim, fazer minha cabeça, aquele negócio, né? A criança, quando é muito novinha, assim, ela ainda não tem noção, vai muito pela onda da família, mas não tem muita noção do que é o que, né? E meu irmão queria me transformar num botafoguense. Olha só o que eu escapei. E aí, o que acontece? Eu tô lá no Flamengo e Botafogo, o Botafogo ganhando o jogo. Agora eu estou em dúvida se era 2-1 ou 1-0, tá certo? Mas o Flamengo amassando o Botafogo. O Botafogo, aquele esquadrão, eu ainda não tinha noção do que era o time do Botafogo, né? Mas tinha só jogador bom. Mas o Flamengo amassando o time do Botafogo. E aí, o que eu olho? Eu estou numa torcida, a torcida do Botafogo tensa. Porra, aquele negócio, caramba, né? Aquela expectativa de que vamos nos ferrar, né? E eu olho pro outro lado, tá a torcida do Flamengo. Aquela coisa toda. Porra, eu falei pro meu irmão assim, eu me lembro até hoje, cara. Eu disse, mano, eu quero ir pra lá. Meu irmão ficou muito puto da vida. Nós estamos ganhando, porra. Eu disse, mas lá é que tá bom. E aí eu me tornei rubro-negro. No final daquele jogo, o Botafogo ganhou. Mas o que eu vi na arquibancada foi o que me transformou em Flamengo. Entendeu? Então, ser Flamengo, esse confronto, Botafogo-Flamengo, é um confronto histórico, com muitas coisas. Eles nos deram primeiro 6-0, e depois nós devolvemos, eu estava nesse jogo. Então, tem toda essa história entre esses dois clubes. Mas nunca foi fácil para o Flamengo. Nem em momentos que o Flamengo esteve muito melhor do que o Botafogo. Vamos dar uma olhada nessa história com os números, né? Olha só, de 2012 a 2022, em 59% das partidas teve gol. O Flamengo fez 59% dessas partidas, o Botafogo fez gol, o Flamengo fez em 71% dessas partidas. Então, existe uma chance de sair gol nesses jogos, né? Mas olha só a quantidade de gols que foram marcados por cada equipe nesses 10 anos. 18. Os dois times fizeram o mesmo número de jogos. Vitórias dessas 17 partidas, 5 do Flamengo, 5 do Botafogo. Ou seja, das 17 partidas, 7 terminaram em empate. Olha o equilíbrio absurdo que tem esse jogo. E olha que aí está incluído 2019, hein, gente? Está incluído 2019 nessa brincadeira aí. O Botafogo teve 2 derrotas seguidas, o Flamengo 1, quer dizer, ninguém teve uma sequência grande de ganhar ou perder, né? 100 vitórias, e aí está muito do empate, teve 4 do Flamengo, 4 do Botafogo, 5 do Flamengo, e vitórias seguidas, claro, foi o inverso do derrotas seguidas. Quer dizer, vocês veem que os jogos entre Flamengo e Botafogo são jogos acirrados, que não tem esse negócio de que aquele que está melhor vai atropelar, né? E se a gente olhar aqui as partidas dos jogos entre Flamengo e Botafogo, isso aí é só, não vamos nos perder em nos preocupar em partida a partida, mas dá para a gente perceber que os placares não têm sido, nos últimos 10 anos, não têm sido placares de, assim, 4-0, 5-0 e tal. O maior placar que teve de diferença entre os dois foi de 2-0. Então, e foram ali no dia 10 do 9, na primeira coluna, 10 do 9 e 21 do 7, deixa eu ver, acho que 2020, e foi 2-0, um para o Botafogo e um para o Flamengo. Então, a gente não tem um histórico de sair goleando, ainda mais, e jogando com times... nesses últimos 10 anos, certamente o Flamengo teve equipe muito superior ao do Botafogo. Então, essa expectativa que nós vamos sair atropelando é uma falsa expectativa
e que pode trazer muita frustração. Ou seja, a gente pode ganhar, eu espero que a gente ganhe, eu acho que nós vamos ganhar, mas não vai ser de goleada. E a gente não pode esperar isso. Quem acha que vai ser goleada, assim, antes do jogo ser realizado, eu vou dar uma notícia, não é por aí. Agora, pode acontecer? Claro, isso é futebol. O Flamengo hoje pode acertar como foi contra o São Paulo. O São Paulo amassou e nós ganhamos 3-1. Né? Eu acho que hoje o Flamengo vai amassar, só que a gente está sem os nossos principais atacantes na partida. Nós vamos jogar com um ataque reserva que é mais fraco do que o ataque titular, muito mais fraco do que o ataque titular. E nós já jogamos com um time completo do JJ, essa coisa toda, cheio de craque, e não conseguimos fazer essa coisa toda. Se eu não me engano, ali foi o 28/7, 3-2 e 10/11, não, e 7/11, 1-0, tá certo? Foram jogos lá do JJ, eu acho, se eu não me engano. Se não, foi o outro lá, 2-0 e 2-1. Mas, de qualquer maneira, não foram jogos que o Flamengo atropelou o Botafogo. Não é essa história recente dos jogos entre Flamengo e Botafogo. Se eu fosse um pouquinho mais para trás, a gente talvez encontre aí algumas goleadas. Mas não é essa história que está sendo contada. E a gente não pode esquecer. Está certo que o passado não garante o futuro. Mas olha só, gente, não é 1 ou 2 jogos, são 17 jogos. E nesses 17 jogos não teve nenhuma goleada, né? E nenhum jogo assim fácil para o Flamengo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade e saber que, apesar de sermos melhores do que eles, nós não estamos aí para ficar atropelando o Botafogo só antes de jogar já ganhamos e dane-se. Então, nesses 17 jogos, né, pelo Brasileirão, 5 o Botafogo ganhou, 7 empates e 5 o Flamengo ganhou. E como é que foi no Botafogo em casa? Né? Ele ganhou 4, empatou 2 e perdeu 2. Então, não é de lavada que o Flamengo passa aí, ou seja, de 8 resultados possíveis, 6 resultados não foram de vitórias para o Flamengo. Tá certo? Na casa do Botafogo. Vamos no Engenhão, estamos em casa, vamos passar o rodo? Pode até ser, espero que seja. Mas, assim, se a gente for desprezando o Botafogo, eu acho que a gente pode ter uma decepção muito grande. Então, a gente tem que respeitar esse adversário e respeitar a tradição desse adversário contra nós, inclusive, e que aí sim a gente chega com capacidade de vencer esse jogo e vencer bem. Nossa equipe é melhor do que a do Botafogo. Mas em todos esses momentos também nós éramos melhores do que o Botafogo. Galera, vamos falar aqui agora de como é que está a classificação e como é que essa rodada, né, tá para o Flamengo. Né? Nós temos lá o Palmeiras, Fluminense e Flamengo, que são os 3 que estão mais à frente, mas colado tem o Corinthians, o Inter, o Atlético Paranaense, que podem até ultrapassar o Flamengo dependendo da combinação de resultados. Né? Fluminense e Palmeiras se enfrentam, o melhor de todos os resultados, pela distância, é o Fluminense ganhar. Mas o empate entre eles também não é ruim, porque os dois param, os dois perdem pontos. O pessoal pensa muito em o Palmeiras perder 3 jogos seguidos. O Palmeiras pode perder 3 jogos seguidos ou pode empatar 4, ou empatar 5 jogos. Ele não tem necessariamente que perder para a gente ultrapassá-lo. E às vezes um empate entre Fluminense e Palmeiras freia o Fluminense e freia o Palmeiras. Às vezes pode até ser melhor do que simplesmente o Palmeiras ganhar. O Palmeiras perde 2 pontos, mas também o Fluminense perde 2 pontos. E aí a gente consegue tirar espaço dos dois. Eu acho que o Fluminense tem condições de ganhar, mas o empate eu não acharia que é uma coisa ruim, não. Ceará e Atlético Paranaense, pela proximidade do Atlético Paranaense, o ideal seria que o Ceará ganhasse ou pelo menos empatasse esse jogo e tem condições de jogando na sua casa. O Atlético Paranaense não é um bom adversário jogando fora de casa, além do que o Atlético Paranaense está se preparando para o jogo do meio de semana, na terça-feira, contra o Palmeiras. Então, provavelmente o Atlético Paranaense deve ir com um time bastante mesclado e o Ceará deve conquistar uma vitória. América Mineiro e Atlético Mineiro também é uma proximidade relativa que tem o Atlético Mineiro, mas é claro que o América Mineiro ganhando esse jogo, para a gente é melhor, né? Então, porque o Atlético Mineiro se afasta da competição até pelo G4.
no caso da derrota. São Paulo e Fortaleza tanto faz, né? O São Paulo deve ir com uma equipe também bastante modificada, porque está aí também lutando pela Sul-Americana, que ele tem jogo esse meio de semana. Eu gostaria que o São Paulo tivesse aqui um jogo ruim para eles, porque quanto mais eles ficarem próximos à segunda divisão, menor vai ser a capacidade dele nos enfrentar com força máxima lá no jogo da semifinal, último jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ele vai mais enfraquecido, tanto psicologicamente quanto em termos de equipe, porque ele vai ter que dedicar muita força no Campeonato Brasileiro e vai chegar desgastado contra a gente. É claro, nosso jogo, torcer para o Flamengo ganhar, né? Não preciso nem falar. E o outro jogo importante é Cuiabá e Santos, né? Aí você, poxa, mas o Santos está lá com 33 pontos, por que você vai torcer para o Cuiabá? Eu vou torcer para o Cuiabá porque o Cuiabá enfrenta alguns dos times que nós temos que nós temos à nossa frente, perto da gente, e eles têm que ficar vivos para tentar tirar ponto da equipe, dessas equipes, né? Porque se ele cair para a segunda divisão, se ele for descendo a ladeira, quando eles forem enfrentar esses times, talvez eles estejam desmotivados. Então é sempre bom que esses times permaneçam vivos. Inter e Juventude é difícil para o Juventude. Eu estou apostando estou torcendo pela vitória do Juventude, mas dificilmente o Juventude vai perder, vai ganhar do Inter, né? Mas a torcida fica, botei meu xizinho ali no Juventude. O Inter, caso a gente não tenha sucesso no nosso jogo, o Inter tem condições de nos ultrapassar. Se ele ganhar, ele vai a 42 pontos. Se nós empatarmos, por exemplo, ficaríamos com 41. Aí nós terminaríamos no G4, aí, dependendo da combinação, ou G5, dependendo do que acontecer com o Corinthians. Então, aqui é o outro jogo, Corinthians e Bragantino, que eu vou torcer, claro, pelo Bragantino. Existe, sim, a possibilidade, mas o Corinthians, ele não tem mais, porque nós eliminamos, não tem mais a Libertadores na semana seguinte. Então, ele tem condições de botar o seu time principal no jogo contra o Bragantino. Eu não acho o Bragantino nesse campeonato está muito fraco. Não acho que o Bragantino tenha condições de segurar o Corinthians agora lá no Frasqueirão. O Corinthians provavelmente deve ganhar esse jogo, mas eu vou estar na torcida pelo Bragantino, né? Se der tudo isso, nós vamos terminar no G3, continuaríamos no G3, porque o Fluminense ganhando, nós continuaríamos no G3, e certamente nos afastaríamos de Corinthians, Inter e Atlético Paranaense, caso esses resultados aí se confirmassem, né? Vamos dar uma olhada agora nas possíveis escalações do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo, né? A gente já sabe que o time vai com a sua formação alternativa, né? Que eu chamo de Flamengo 2.0. Para esse jogo, a minha dúvida enfim, é meu desejo, né? Eu desejo que o Dorival coloque o Pulgar e o Varela. Está mais do que na hora dele colocar esses jogadores para pegarem ritmo, porque nós vamos precisar deles na Libertadores. O Pulgar, principalmente, tá certo? Porque nós temos dois volantes, nós não temos um volante primeiro volante, né? Nosso primeiro volante é o Thiago Maia. E o Pulgar, se ele não pegar ritmo logo, vai pegar o quê? No jogo da Libertadores? Quer dizer, eu acho que aí o Dorival está pisando na bola. Poderia ter colocado contra o Palmeiras o Pulgar, mas ele não quis botar o Pulgar, porque está fora de forma. Mas pô, o jogador só pega a forma jogando, só pega ritmo de jogo jogando. Então, eu acho que esse jogo, a alternativa ali que entra o Pulgar e o Varela, que está ali assinalado em amarelo, é a alternativa que eu preferiria para dar ritmo para esses jogadores. Não podemos ficar com esses jogadores empurrando para frente, daqui a pouco eles não vão jogar nada. E são jogadores que foram inscritos na Libertadores. Nós estamos numa situação muito complicada, que perdemos mais um zagueiro. Hoje em dia só temos 3 zagueiros, que é o Fabrício, o Bruno, o Pedro e o Léo, entendeu? E o Pulgar também joga de zagueiro, ele já jogou na Itália como zagueiro, então ele precisa ter ritmo. E o Dorival está bobeando nessa parada. Essa é uma crítica que eu tenho que fazer. Mas estou dando tempo para eles entrarem em forma. Meu amigo, jogador, e o Dorival sabe, jogador, ele só entra em forma jogando.
A única coisa que eu posso, de repente, desculpar o Dorival nesse aspecto é que se ele está vendo o treino e os caras não estão treinando nada. E aí nós fizemos uma péssima contratação. Aí é outro papo. Ele chegou lá, viu, e caramba, esses caras não têm condições de jogar no Flamengo, não. Mas isso eu acho que é pouco provável. São 2 jogadores de seleção. O Pulgar é titular da seleção do Chile. A seleção do Chile não é uma maravilha, mas, porra, o cara é titular dessa seleção, é uma das maiores seleções do continente, então não dá para dizer que o cara não sabe jogar bola, tá certo? Estava jogando na Itália, não dá, né? O outro é o Varela. O Varela é lateral da seleção uruguaia. Não dá para dizer que esse cara não joga nada, tá certo? Então, e estava jogando, era um dos principais jogadores do campeonato russo. O campeonato russo, mas o campeonato russo tem um monte de gente, cara. Tem um monte de cara fera jogando na Rússia. Então, dizer que o Varela jogava numa liga inferior, pero não muito, né? A liga russa tem muito jogador bom, muito jogador de qualidade, e certamente ela não é tão fraca como se fala, não. Então, gente, essas são as formações que estão aí. Qualquer uma dessas formações tem condições de jogar contra o Botafogo e tem condições de ganhar do Botafogo. A minha única, como disse, a minha única alteração seria realmente essa do Pulgar e do Varela, ao invés de Vidal fazendo ali o Mateuzinho. O Mateuzinho já está rodado, a gente já sabe o que o Mateuzão entrega, né? Uma outra que eu faria, mas eu não coloquei aí, é colocar o Hugo. Esse jogador está há muito tempo sem jogar e ele precisa de ritmo, porque isola, mas acontece alguma coisa com o Santos, pega um resfriado, a gente vai estar com um goleiro sem ritmo. Então, eu acho que esse tipo de jogo, o Dorival podia colocar o nosso amigo Hugo, ou então o Matheus, qualquer um dos dois, alguém para pegar um pouquinho de ritmo, né? Então, galera, essas são as minhas colocações e curiosidades, né? Para falar sobre esse jogo que todo mundo tem como favas contadas, que vão mudar de 4-0, de 5-0, que o time do Botafogo é isso, é aquilo. O time do Botafogo é fraco, nós realmente temos condições de ganhar o jogo, mas eu não estou com a expectativa de que nós vamos enfiar uma goleada, não. Tá certo? Uma coisa é você acreditar no seu time, uma coisa é você confiar na sua equipe, outra coisa é você achar que tudo vai ser fácil, que nós não temos adversário. Isso não é uma realidade desse confronto, né? Sei que muita gente aí vai gritar, não, mas não vamos... Tudo bem, eu sou daquele cara que é o seguinte, toda opinião é válida. Eu não estou dando a minha opinião, estou te mostrando a história desse confronto que eu vivi durante muitos anos, além desses 10 anos em que esse confronto era assim muito difícil para o Flamengo por uma questão histórica, de tradição do embate entre essas duas camisas. Antes de eu encerrar, galera, lembrando, não fique fora do nosso sorteio. Se você demorar muito, você pode perder a chance de comprar o seu número e ganhar uma camisa por apenas R$ 3,50. R$ 3,50. Você vai receber o modelo que você quer, no tamanho que você quiser, se você for sorteado no dia 30/9/2022. Única regra, ser inscrito no canal. O link para inscrição e o link para a compra da camisa, para a compra do número para o sorteio, está aqui embaixo, na descrição. Vai lá, clica, compra o seu número, passa o Pix lá e tal, no sisteminha. No dia 30/9 eu vou rodar o sorteio aqui, ao vivo para você, e a gente vai saber quem vai ser o ganhador dessa camisa. Só não acontece 30/9 se nós não alcançarmos o mínimo de 100 números adquiridos até lá. Mas eu não estou acreditando, pela velocidade que está indo a compra desses números, a gente vai certamente estar sorteando no dia 30/9. Valeu, galera. Olha só, um bom final de semana para vocês, um bom jogo. Na segunda-feira nós vamos ter uma live especial falando sobre esse jogo que aconteceu, que vai acontecer agora no domingo, e os desafios do Flamengo para frente, o calendário, os adversários,
todo o esforço que nós vamos ter para ganhar a tríplice coroa. E vamos ter convidados muito especiais. Tá certo, galera? Então, não se esqueça. Segunda-feira, às 19h30, live super especial com vocês. Olha, saudações rubro-negras, bom final de semana, bom jogo, que a gente fature essa parada frente ao Botafogo e aqueles outros times todos percam. Valeu, galera. Um grande abraço. Até